Pergunte para a pessoa que está do seu lado: está preparado, guerreiro? Olha de novo e diz: ou vai ou racha. Glória a Deus, aleluia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs, é mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. Crux sacra sit mihi lux, non drago sit mihi dux, vade retro satana, num quam suade mihi vana sut mala qualibas, ipsi venena bibas. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostra. Amém. Se aqui tem profeta, dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus está aqui, irmão. Nossa Senhora está aqui, irmão. Perdeu Satanás. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nós vamos bombardear o inferno agora, irmão. Os que trouxeram a palavra de Deus, abram vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 32 ao versículo de número 33. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 32 ao versículo de número 33. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, proteja, ilumina. Amém. Quem achou diz amém, quem não achou diga misericórdia. Eu vim bolado de língua aí, vai dar um. Quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia. Aleluia. Mateus capítulo de número 10, do versículo 32 ao versículo de número 33, vai estar escrito da seguinte maneira: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Aleluia. Queridos amados irmãos e irmãs, eu quero dar o meu testemunho de vida aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu não vim contar aqui minha história para mim me achar um bambambam no evangelho, não. Eu não vim aqui para mim vai descer. Antes de eu falar de Deus, eu falei com Deus. Antes de eu pegar no microfone para falar de Deus, eu peguei a cruz para que eu possa seguir verdadeiramente a Jesus. Eu prefiro assim, pegar primeiro a cruz, depois o microfone. Então tem muitos pregadores que pregam por vaidade. Quem prega por vaidade não busca ser santidade, busca ser celebridade. Então vocês estão aqui diante de um miserável, de um pecador, e eu sem Deus eu sou nada. Então quando a Bíblia diz assim, em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 13, tudo posso naquele que me fortalece. Sem aquele que me fortalece eu não posso nada. Diga para a pessoa que está do seu lado: só com Deus a gente vence o combate. Para quem ainda não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira. Eu vou começar aqui bem do início mesmo, para você entender o quanto Deus é poderoso. Eu nasci no dia 1º de novembro de 1991. Dia 1º de novembro, dia que a igreja comemora e homenageia o dia de todos os santos. Os hereges dizem que é errado comemorar o dia dos santos. É errado homenagear os santos.
Na Bíblia diz em Romanos capítulo de número 2, versículo de número 10: glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Não somente lá, mas também vai dizer em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 7: lembrai-vos de vossos guias na fé. Então, desde o início, eu quero esclarecer que eu nasci no dia 1º de novembro, dia de todos os santos, dia em que a igreja comemora e homenageia todos os santos que passaram por esta terra, pessoas que se decidiram por Deus. Então, para mim já é uma grande alegria eu nascer em um dia tão importante. Satanás, desde o início, o combate vai começar. Quando eu começo a dar testemunho, o combate é grande. Ave Maria, cheia de graça, forte. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chupa essa manga, Satanás. Uma salva de palmas para Jesus. Como eu estava dizendo a vocês, nasci nesse dia lindo. Teve uma vez que um padre disse para mim assim: olha, Daniel, é muito importante você ter uma devoção com o santo do dia que você nasceu. Eu olhei para o padre e disse: pois então eu estou feito, padre, porque eu nasci no dia de todos os santos. Aleluia. A minha família, queridos amados irmãos e irmãs, eu tenho 2 irmãos, eu tenho uma irmã e graças a Deus um pai e uma mãe. Queridos, eu sou filho caçula e você sabe, eu não sei se aqui é assim, mas lá no meu Ceará é. O filho caçula é aquele que é mais bajulado. Todo mundo espera o filho caçula, é o queridinho da família, é aquele que os pais até faz diferença. Eu não sei se aqui é igual lá no Ceará. Aqui é assim também, sim ou não? Então eu sou o filho caçula, o mais novo. Silêncio. Eu sou o filho caçula. Aí minha família estava naquela expectativa, né? Ai, o filho caçula vai nascer, e todo mundo naquela expectativa. Aí no dia do meu nascimento, todo mundo muito feliz, todo mundo sorridente. Minha família recebeu um presente de Deus, para a honra e glória de Deus. Então, eu sou o mais novo lá de casa, e aí no início, era aquela bajulação, aquele amor muito grande, né? Todo mundo é nenenzinho de mamãe, pegava assim nas bochechas. Só faltei nascer sem bochecha direito, porque o povo pegava muito nas minhas bochechas. É muito lindo e não sei o que. Então eu era aquela pessoa muito esperada pelos meus irmãos e pela minha família. Desde o início da minha história eu enfrentei combates intensos. Nasci no dia 1º de novembro de 91, por volta de 1 ano de idade. Começou a aparecer umas manchas no meu corpo, avermelhadas, outras manchas roxas, e espalhou por todo o meu corpo. Minha mãe, se ela sentir uma dor na unha, ela corre para o hospital. Minha mãe é assim, ela imagina logo que é uma doença muito grave. Ora, não deu outra. Ela me pegou e foi às pressas para o hospital. Chegando lá, os médicos disseram: minha senhora, o seu filho vai ter que ser internado aqui. Ele tem alguma coisa que a gente não sabe ainda ao certo. Minha mãe me deixou naquele hospital e foi passando os dias, e quanto mais o tempo passava, mais a minha mãe entrava em desespero. O médico chamou minha mãe e disse: senhora, eu não tenho boas notícias para lhe dar. Minha mãe, olhando para o médico chorando, ela escutou ele dizendo: o seu filho
está com uma doença muito rara, que a gente ainda não conseguiu descobrir o que é, e provavelmente o seu filho não vai resistir, ele vai morrer. Só um milagre pode tirar o seu filho daqui. Minha mãe olhou para o médico e disse assim: os seus diplomas, os seus estudos dizem que meu filho não tem cura, mas aquele que criou os céus e a terra vai tirar o meu filho vivo desse hospital, porque Deus é o médico dos médicos. O médico naquele dia talvez não estava no dia bom, talvez ele estava com algum estresse, ao ponto dele olhar para aquela mãe e dizer: a senhora está querendo me ensinar a ser médico? Minha mãe olhou para ele e disse: eu não, mas o Deus que eu creio sim. O médico virou as costas, foi embora, e minha mãe começou a chorar. Você imagina o coração de uma mãe receber a notícia que o filho caçula, o mais bajulado, o mais esperado por todos, estava com uma doença muito rara, e no médico dizendo que eu não ia resistir. As estruturas emocionais da minha mãe ficaram abaladas. Mas eu quero dizer para você uma coisa: muitas vezes a sua estrutura emocional vai ficar extremamente abalada, comprometida, mas se você tiver fé, meu irmão, mesmo você chorando, mesmo você sofrendo, mesmo você sentindo a dor, você vai perseverar caminhando, confiando no Senhor, porque quem confia no Senhor não é desamparado por Ele. Minha mãe estava com as estruturas emocionais abaladas, ela estava com o seu choro no rosto, mas ela dentro do seu coração, ela tinha fé que Deus ia me tirar vivo dali. Minha mãe até hoje não sabe rezar o Santo Terço. Eu já tentei várias vezes ensinar o terço para minha mãe rezar, mas enquanto eu estou na Ave Maria, ela está na Salve Rainha. Quando eu chego na Salve Rainha, ela está em Creio Deus Pai. Quando eu chego em Creio Deus Pai, ela está no Pai Nosso. Quando eu chego no Pai Nosso, ela está rezando outra oração. Eu digo: ah, mamãe, a senhora não tem jeito não, né? Aí ela disse assim: eu gosto de rezar do meu jeito, né? Eu rezo do meu jeito. Interessante que o jeito dela, meu irmão, rasga o céu e a graça acontece. E ela pegou o texto, mesmo sem saber rezar, ela foi pedindo a graça da Virgem Maria. De repente o Espírito Santo veio sobre ela e sopra uma resposta. O Espírito Santo diz: nos próximos exames que fizerem, vai sair o que seu filho verdadeiramente tem. Passei por uma nova bateria de exames, depois que minha mãe chegou no médico e disse: Deus, ele me falou que vai ter novos exames, e o meu filho agora vai receber o verdadeiro diagnóstico. E aí eu passei por outros exames, e nesses outros exames saiu o que verdadeiramente eu tinha. Eu estava com uma infecção no sangue raríssima. Pouquíssimas pessoas escapam quando pegam essa infecção. Ou seja, o médico olhou para minha mãe e disse: o seu filho realmente está com uma doença muito rara, e eu vou dizer para a senhora, ele não tem cura, ele vai falecer, ele não vai resistir. O meu baço estava crescido, a minha respiração não estava funcionando, e o meu sangue estava se tornando água dentro do meu corpo. Eu era uma criança desvalida. O médico disse que eu não tinha jeito, que eu não tinha cura. Mas quando aquela mulher pegou naquele terço e disse: meu Senhor e meu Deus, eu te apresento meu filho agora, por intercessão da Imaculada Sempre Virgem Maria. Ela foi rezando, irmão, ela foi se abandonando em Deus, e de repente, de um dia para o outro, você ouviu o que eu disse? De um dia para o outro, um médico chegou diante daquela criança que hoje está pregando para você, e ele presenciou o milagre de Deus, porque o meu sangue foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que disseram que não ia ter cura, disseram a medicina humana que eu ia sair daquele hospital morto, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteceu um milagre na minha vida, e eu fui curado de uma doença rara que não tinha praticamente cura, porque Deus, ele vai falar que ele pode tudo. Deus é o Deus do impossível. Talvez você está aqui hoje com alguma enfermidade, com algum problema na sua saúde, que você chega a pensar que não tem cura. Ei, querido, eu quero dizer para você hoje
que a cura ela acontece quando existe um coração que confia no Senhor. Confia no Senhor e você não vai ser desamparado. Deus ele pode curar a enfermidade que está em você. Deus pode fazer o impossível acontecer, porque Ele fez na minha vida. Se naquele momento minha mãe não tivesse fé, ela não teria enxergado um futuro testemunho. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza das coisas que não se vê. Você sabe o que é ter fé, querido? É você enxergar muito mais além daquilo que o seu olhar humano pode alcançar. Tem gente que vai olhar para alguns aqui, esse aí é drogado, outros vão dizer, esse aí é homossexual, outros vão dizer, essa aí não presta. Mas quando o olhar de um profeta chega até você, ele vai dizer assim: você é um testemunho vivo do poder de Deus, porque a glória de Deus se manifesta, e aqueles que são vistos como pessoas que não têm cura, como pessoas que não têm jeito, como pessoas que não prestam, a onipotência de Deus desce do céu, pega no seu coração e faz nascer um testemunho de vitória para a honra e glória de Deus. Creia nisso. Nós vamos metralhar o diabo agora, irmão. E a minha mãe continuou rezando. De repente o médico chega para ela: irmão, não sei o que aconteceu, o seu filho está totalmente curado. Minha mãe chora naquele momento em agradecimento ao Senhor. Minha mãe sai daquele hospital comigo no braço e não no caixão, irmão. Não desista de realizar na sua vida o querer de Deus. Vai ter momento que você vai pensar que não pode. Vai ter momento que o que vai estar diante dos seus olhos carnais é o impossível, mas diante do teu coração de fé, um futuro testemunho. E se minha mãe tivesse tomado posse daquilo que o médico tinha falado, talvez hoje eu não estaria pregando aqui para você. Ela teria parado de rezar, as estruturas emocionais dela estavam abaladas, mas a fé dela estava de pé, meu irmão. A sua fé tem que estar de pé, meu irmão. Enxergue mais além, ultrapasse as barreiras das limitações da naturalidade, ultrapasse o seu olhar humano, enxergue mais além. Você pode ir mais longe, você pode melhorar mais, você pode conquistar mais. Você é escolhido de Deus, e quem Deus escolhe, a Bíblia vai dizer no Salmo 90, versículo de número 7, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Foi o que aconteceu na minha história. Minha mãe presenciou crianças saindo mortas daquele hospital, mas a fé dela enxergava: eu vivo, o meu filho não é doente, ele está doente, ele vai sair daqui curado. E hoje aquela criança que não tinha jeito, que não tinha cura, está pregando hoje para você. O impossível é real para Deus, o impossível pode ser feito por Deus, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Toma posse disso, reaja, levanta, olha para frente. Te derrubaram, te traíram, fizeram maldade contra você, olha para frente, meu irmão. Se você acha que você é impossível, que você nasceu para dar errado, você não nasceu para dar errado. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Olha para mim, irmão. Parecia que eu tinha nascido para dar errado. Parecia que eu tinha nascido para dar errado, irmão. Eu já nasci praticamente doente, enfermo. Parecia que eu tinha nascido para dar errado, mas não. Porque aquilo que um homem olha para dar errado, o Senhor pode fazer dar certo. Eu saí vivo de lá, mas o combate não termina por aí. Tive uma educação maravilhosa pelos meus pais. Infelizmente eu sofri algo que doía muito na minha alma. Meu pai era alcoólatra desde 16 anos de idade. Meu pai já chegou a beber 1 litro de cachaça por dia, meu irmão. Teve pessoas aqui me procurando por causa desse problema. Escuta essa.
Meu pai é alcoólatra desde 16 anos de idade, mas um homem muito trabalhador, nunca faltou nada dentro de casa, mas todo dia meu pai tomava um porre e eu presenciava aquilo. E minha mãe sofria muito com isso. Minha mãe sofreu muito. Meu pai fumava e bebia direto. E aí eu fui sendo criado, presenciando aquela cena. O meu pai embriagado, muitas vezes eu tive que pegar meu pai na rua, caído nas calçadas, e os meus coleguinhas ficavam olhando para mim, tirando onda com minha cara. Olha aí o filho do Papudinho, lá no Ceará eles chamam assim, tirando onda com a cara da pessoa. Olha aí o filho do Bebarrão, olha aí o filho do embriagado. E eu ia para casa morrendo de vergonha, arrastando meu pai. Muitas vezes eu até agredia ele em palavras. Por que você não para de beber, seu bebo imundo, nojento? Esculhambei várias vezes meu pai, por causa da vergonha que eu sentia da minha casa, a vergonha que eu sentia dele por ele ser um embriagado. Eu lembro de uma vez que ele caiu na bicicleta bêbado, eu tive que ir buscar ele lá, eu fui arrastando ele para casa, ele e a bicicleta, e muitas pessoas quando eu passava na rua riam da minha cara. Não é fácil você lidar com uma situação dessa dentro de casa. Você fica com vergonha dos seus amigos, fica com vergonha dos vizinhos, porque meu pai muitas vezes esculhambava minha mãe em voz alta, o povo escutava na rua. E às vezes os meus amigos chegavam para mim e diziam: você não tem vergonha do seu pai não? E eu dizia: tenho. Então eu enfrentava o problema contra o alcoolismo do meu pai. Todo dia meu pai estava embriagado, todo dia meu pai estava fumando, todo dia era confusão. E eu ia presenciando aquilo, e aquilo doía na minha alma, e aquilo foi gerando uma revolta também no meu coração. Até os meus 13 anos de idade, meu pai lutou para pagar os melhores colégios que ele pôde pagar para mim. Estudei em colégios particulares, meu pai fazia de tudo para me ser um advogado, um médico. Ele era embriagado, ele era alcoólatra, mas era muito responsável em colocar o prato de comida na mesa, em pagar água, luz. Nunca lá em casa se ouviu dizer em água e luz cortada. Meu pai sempre pagava. Era um homem trabalhador, ia todo dia bem cedo para o trabalho, de ressaca ou não. Teve vezes que eu presenciei meu pai meio que bêbado trabalhar, mas no trabalho dele ele era um dos melhores funcionários que lá tinha. Meu pai se dedicou ao máximo à vida da educação, minha mãe também. Minha mãe não tem nem o ensino fundamental completo, minha mãe é quase uma analfabeta. Meu pai tirou minha mãe da escola muito cedo, porque meu pai era ciumenta, e minha mãe era muito bonita, por isso que eu nasci assim lindo. Estou brincando, eu não puxei minha mãe não, viu, guerreiro? Ela era linda. Meu pai, por ciúme, tirou minha mãe muito cedo da escola, e aí minha mãe parou de estudar, e ele trancou ela, e assim, ele enclausurou ela dentro desse sofrimento do alcoolismo. E aí eu ia presenciando aquilo, ia me dando uma revolta. Muitas vezes eu discutia com meu pai. E aí, queridos, com 13 anos de idade começou uma época de trevas na minha vida intensa. Com 13 anos de idade foi o meu primeiro contato com as drogas. Com 13 anos de idade, uma pessoa de dentro da minha família, prefiro aqui não dizer quem foi, mas não foi meu pai nem minha mãe, foi alguém muito próximo, colocou para me cheirar cocaína a primeira vez. 13 anos de idade na minha época, quem tinha 13 anos de idade jogava bila na rua, soltava pipa, jogava bola. Hoje em dia, 13 anos, a galera já está querendo casar, meu irmão. É todo mundo com tablet na mão. Não, na minha época era a gente na rua soltando pipa, brincando de travinha, que era jogando bola. Eu não sabia nem o que era droga direito, mas aí aquela pessoa próxima chegou com aquele prato esquentado, com cocaína, fez as carreirinhas, que a gente chama lá carreirinha, as fileiras de cocaína, e disse: vai, cheira isso aqui, é só uma vez. Eu perguntei: o que é isso aí? Isso aqui você usa e fica elétrico, isso aqui é massa, isso aqui é bom, vai lá, dá uma. Eu fui lá e cheirei cocaína, uma quantidade suficiente para me tirar do meu normal. E aquilo que o diabo me apresentou como uma vezinha se tornou um vício. Mas como é que eu ia comprar cocaína se eu tinha 13 anos de idade e não trabalhava? Um pecado puxa outro pecado. Diga para a pessoa que está do seu lado. Um pecado puxa outro pecado. E foi o que aconteceu.
Como eu não tinha dinheiro para comprar cocaína, eu comecei a furtar dentro de casa. Eu abria a carteira do meu pai, tirava dinheiro escondido e dizia para minha mãe e para o meu pai que eu ia para a casa de um colega da escola fazer trabalho, estudar. Eu ia na favela comprar cocaína para me cheirar. Nessas minhas idas à favela, eu conheci várias pessoas perdidas no mundo da criminalidade. Comecei a fazer más amizades. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Comecei a andar com a galera da pesada. Agora já não era mais só a cocaína. Comecei a fumar maconha. Comecei a experimentar várias drogas. Quando eu vi que não dava mais para me fazer furto dentro da minha própria casa, eu comecei a fazer furto fora de casa. Comecei a roubar bolsa de mulher, puxava, corria. Eu ficava nas paradas de ônibus. Quando o ônibus parava, eu olhava se tinha alguma coisa que desse para me puxar. Eu pulava, metia a mão na janela do ônibus e puxava os pertences das pessoas e corria. Certa vez, eu dentro de um ônibus, eu abrindo o bolso da bolsa de uma menina para me puxar algum pertence. Quando eu ia puxando um celular, um cara assim bem grande, bem de trás de mim, viu eu fazendo isso. Ele me deu um murro na minha cabeça, um soco na minha cabeça. Eu caí no piso do ônibus e eu só me lembro de muitos pés chutando a minha cabeça e murro de todo jeito eu levei naquele dia. O ônibus inteiro me pisava como se eu fosse um tapete. Eles obrigaram o motorista a acelerar o ônibus e o ônibus em movimento. Eles me rebolaram para fora do ônibus e eu saí bolando, todo ensanguentado no meio de uma avenida, todo arrebentado de porrada. Os carros desviando de mim, foi um milagre naquele dia. Quase que eu morri. Todo arrebentado. Fiz vários e vários furtos. Fui juntando um dinheiro. 14 anos de idade, comprei o meu primeiro revólver. A minha primeira arma de fogo para mim começar a fazer assalto à mão armada. Minha mãe nem sonhava que eu estava com isso. Mas ela começou a notar diferenças no meu comportamento. Comecei a falar gíria, já não pedia mais a benção à mamãe e a benção a papai. Eu comecei a falar gíria, chamando minha mãe de coroa, meu pai de coroa, falava um bocado de gíria com eles. E eles começaram a perceber o meu comportamento errado e minha mãe começou a estranhar. Mas até hoje minha mãe não sabe de tudo que eu fiz. Eu acho que se eu contasse tudo, ela caía para trás e tinha um infarto. Mas ela já sabe de uma parte, uma boa parte. E aí eu fiz esses furtos, juntei dinheiro, comprei meu primeiro revólver, fiz o meu primeiro assalto à mão armada. Naquele dia eu estava muito nervoso, irmão. Primeiro assalto à mão armada no mercantil. Eu coloquei a arma na cabeça da mulher e eu dizia: bora meu irmão, passa o dinheiro, tu quer morrer? Falando palavrões com ela. E ela nervosa, ela dizendo: não me mate, sou mãe de família, não me mate. Eu, cala a boca. E eu empurrava o cano da arma assim na cabeça da mulher. E aí a gente pegou todo aquele dinheiro do caixa e damos a fuga. E eu disse: caraca meu irmão, deu muito certo, vamos continuar. E aí eu fiquei viciado no assalto, porque era dinheiro fácil. Em poucos minutos eu conseguia um dinheiro que um trabalhador tem que trabalhar um mês para conseguir. E aí eu comecei a fazer vários e vários assaltos. E como eu disse a vocês, um pecado puxa outro pecado. Comecei a vender droga, virei traficante. Eu tinha o próprio estoque de droga que eu usava. Aí você imagina como eu me enterrei. Fiquei mais viciado ainda. Dinheiro fácil, virgindade então, voou. No meio da bagaceira, saía com 5 prostitutas. Ficava todo mundo nu dentro de um quarto, fazendo sexo e usando droga a noite inteira, no prazer desregrado. O diabo me ofereceu tudo que era mundano. Ele veio com a bandeja com tudo que não prestava: sexo desregrado,
droga, bebida, cigarro, tudo que não presta eu fui viciado. E aí, tinha perdido minha virgindade, comecei a ir para muitas festas, minha mãe estranhando, eu dizendo que ia para casa dos meus amigos dormir lá, quando na verdade eu ia para bagaceira, e assim eu fui me enterrando naquilo, comecei a usar várias outras drogas, êxtase, heroína e por aí vai. Teve uma vez que a gente ia em uma rave, não sei se você sabe o que é rave. Rave é aquelas festas que as músicas só aqueles pancadão. Cara, uma rave de 24 horas eu já cheguei a participar só usando droga, direto. 48 horas, entrava às vezes, direto. Teve uma vez que a gente estava usando droga injetável na veia. Você imagina, a mesma seringa rodou em 10 braços, eu fui o 11º a colocar na minha veia, droga injetável. Se alguém ali tivesse com vírus da AIDS, eu tinha pego. Eu acordei várias e várias vezes no hospital, sendo reanimado pelos médicos por causa de overdose, excesso de droga. Uma vez eu fui reanimado pelos médicos. Uma enfermeira, quando viu eu reagindo, ela começou a gritar: é um milagre, ele ressuscitou das cinzas, é um milagre. Eu cheguei no hospital com o corpo totalmente parado por causa da droga. Ninguém sentia meus batimentos cardíacos, ninguém sentia minha pulsação, absolutamente nada. Deus me fez passar por tudo isso para me contar hoje para você. Queridos, eu usava tanta droga, que no outro dia eu nem lembrava do que eu tinha feito. E as pessoas depois diziam: Daniel, ontem tu descarregou um pente de .40 em direção a várias pessoas, meu irmão. Ontem tu derrubou não sei quem, ontem tu trocou tiro com não sei quem. E eu, meu Deus do céu, foi mesmo, velho. E a galera dizia: é, meu irmão, você tá pesado, meu irmão. E aí eu fui vendendo droga, na curtição, na bagaceira. Teve uma vez que a gente fez um assalto e eu fugindo da polícia, cheguei num local onde eu vi que não dava mais para mim fugir na moto. Eu acabei que derrapando, pulei da moto e entrei na rua de um canal. Quando eu entrei na rua desse canal, queridos, que eu olho para o outro lado, uma viatura da polícia do GAT. O GAT lá em Fortaleza é armado até os dentes. Os caras são ruins, meu irmão. Pega bandido, eles batem até o cara chorar. E é que muitas vezes eles até matam. Parou a viatura do outro lado, eu olhei para frente, vários policiais vindo em minha direção. Quando eu olho para trás, vários policiais também. Eu só tive uma única opção. Eu pulei dentro do canal e entrei dentro de um esgoto. Entrei dentro de um esgoto, e aí eu fugindo da polícia no esgoto, cheio de lodo, fezes, todo imundo, e eu fiquei dentro do esgoto, naquela escuridão. Os ratos subiam em cima de mim, me arranhavam. Eu fiquei todo cheio de fezes. Fezes, para quem não sabe, é cocô. Fiquei todo sujo de merda, fiquei cheio de ratos em cima de mim, muito lodo, e eu dentro daquela escuridão. E ali dentro, gente, era impossível você conseguir respirar. E Deus manteve a minha vida durante vários minutos eu dentro do esgoto, nessa situação. Naquele dia eu pensei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Se tu existe, me tira daqui vivo, Senhor. Quando eu saí daquele esgoto, esse canal era vizinho a uma praça. Gente, quando eu saí, imundo, podre, todo sujo de merda. As minhas pregações são sinceras. Se você não estiver gostando, o problema é seu. Estou preocupado com isso. As pessoas olhavam para mim e riam da minha cara. Começaram a zombar de mim. E o povo rindo e eu indo com a cabeça baixa para casa. Cheguei em casa todo imundo, sujo. Quem foi a primeira pessoa que me atendeu? A minha mãe. Meu filho, aonde é que você estava? Dá vontade de eu chorar quando eu lembro dessa cena. As minhas mãos no portão, eu olhei assim, eu todo imundo, arranhado, mordido por rato, sujo de lodo,
de fezes, destruído por dentro. O olhar da minha mãe lá, aonde é que você está, meu filho? Eu não consegui nem responder. Eu entrei, tomei um banho e tentei suicídio. Tentei me matar várias vezes, não deu certo. Quando eu saí daquele banheiro, irmãos, eu fiquei pensando, mas ainda não tinha dado jeito na minha vida. Fui usar droga para ver se eu esquecia aquela dor. Fui me enterrando mais ainda na droga, fazendo assalto. Eu já cheguei a fazer 12 assaltos em um dia só. 12 assaltos. Perdido totalmente. Farra por cima de farra. E eu num bairro que eu morava com minha mãe, o Jardim América, lá em Fortaleza, eu não transmitia. Tem gente com o mesmo bairro aí, né? Aqui. Eu não transmitia para o povo que eu era bandido. Num bairro, eu parecia ser uma pessoa normal, um bobo. Mas em outros lugares, eu me transformava no bandido que eu era. Ou seja, eu me camuflei. Se você quiser, depois eu mostro a foto da minha identidade. Eu fui drogado tirar a identidade. Você vai ver a foto da minha identidade, eu drogado assim, muito doido, olhando para cá. O cara olha para cá, meu irmão. Aí no dia eu tinha passado a noite cheirando cocaína, me drogando. E aí minha mãe me obrigou a tirar a identidade, eu fui. Quando eu cheguei lá, o cara olha para a câmera e eu foragido da polícia, eu olhei assim. Muito doido. Você vai ver a foto, você vai rir da arrumação. E eu pintava meu cabelo de louro, de preto, tudo que é cor, porque eu ia dispersando a polícia, né? Era uma das estratégias. Para você ter ideia, a gente lá, o tráfico dar certo, a gente tinha algumas estratégias, né? Acredito que não tem nenhum traficante aqui não. Tem algum traficante aqui? Levanta a mão. Graças a Deus nenhum, né? Então eu vou poder contar. Para você não usar essa estratégia aí, viu? Você é curado em nome de Jesus. Você não é perdido. A gente, sabe o que é que eu fazia? Silêncio. Sabe o que é que eu fazia? Eu chegava, até aqueles entregadores de carta dos Correios. Eu chegava com fogo pro cara. Bora, meu irmão, entra dentro do carro. Bora, entra aí. O cara entrava dentro do carro. Eu sequestrava o cara, levava pro meio dos matos, tirava a roupa. Deixava o cara só de cueca e roubava a farda dos Correios e aquela bolsinha. Chegava na favela, eu pegava os jovens que trabalhavam para mim, vendendo droga, e eu dizia, se veste com essa roupa e vai entregar cocaína, maconha e crack vestido dos Correios. Qual é o policial que vai parar o entregador de carta, meu irmão? Os caras iam entregar droga naquelas motos com aquelas fardas de entregador de pizza. Ali dentro daquele papelão, né, que coloca a pizza, em vez de pizza era droga. Chegava na casa de quem comprava, do cliente, tá? O cara pagava, pronto, ninguém desconfiava de nada. Era um crime organizado. Comecei a fazer assaltos a carro e moto. Montamos um desmanche de carro em Fortaleza. Eu roubava o carro, saía em fuga, chegava em outro bairro, já passava o carro para outro cara e eu ia embora, só esperava o dinheiro chegar na minha mão. Tudo organizado. A gente roubava um carro hoje, levava para os matos, deixava 4 dias no meio dos matos, porque se tivesse rastreador, quando a gente fosse depois de 4 dias, o carro já tinha sido encontrado. Então, para a gente desmanchar o carro e não correr o risco da polícia achar aonde funcionava o desmanche, a gente deixava o carro isolado uns 4 dias, uma semana. Se a gente voltasse lá depois desses dias e o carro estivesse lá, é porque não tinha rastreador. A gente ia, desmanchava e vendia as peças e dinheiro alto chegando no meu bolso. Comecei a ter muita roupa de marca, comecei a andar de carro, charlando, era playboy, pegava altas gatas, dava um rolê, fazia sexo e depois dispensava. A minha vida era essa. E aí eu fui me viciando em várias outras drogas, já traficante, assaltante de carro, entrei na clonagem de cartão e de cédulas de dinheiro. Começamos a falsificar dinheiro, começamos a clonar cartão e o dinheiro vindo. E o que vinha fácil, ia fácil. Não sei se aqui tem esse ditado, mas o que vem fácil, vai fácil. E o dinheiro do tráfico ia vindo, e eu ia curtindo. No bairro de mamãe, eu era um bobão.
mas em outros lugares era traficante, bandido. Tentei me camuflar ao máximo. O tempo foi passando, eu me enterrando mais ainda na droga. Com 17 anos de idade, eu já ameaçado de morte, tinha 4 traficantes querendo minha cabeça. Eu entrei no crack com 17 anos de idade. Até os meus 17 eu era viciado em várias drogas, mas ainda não tinha experimentado o crack. Com 17 anos de idade eu entrei no crack, comecei a usar crack, cheguei a pesar por volta de 41 quilos, 42 quilos. Eu estou com 53 hoje, você está me modestando, imagina com 42. Eu ficava de lado, não dava para me ver não, só a cabeça. Né? Então eu me enterrei no crack, e o crack foi me destruindo, e eu rebelde com minha família, a minha vida se destruindo. Teve um dia que eu me lembro, eu entrei no banheiro, e eu olhei no espelho, e gente, quando eu me olhei no espelho, que eu olhei para o meu rosto assim, sugado pela droga, destruído, meu irmão, eu olhei dentro dos meus olhos ali, eu disse, eu não tenho jeito mais não. Eu vou tirar a minha vida. Tentei suicídio de novo. Eu já tentei mais de 10 vezes tirar a minha vida. Uma das vezes eu peguei um 38. Para quem conhece revólver sabe como é que funciona. No meio do 38 tem um tambor. E aí eu coloquei uma bala no tambor do 38, fechei o tambor, girei com o olho fechado e fechei ele. Coloquei o cano do revólver dentro da minha garganta, bem assim dentro da minha boca. E eu apertei o gatilho 4 vezes. Na 5ª vez que eu ia apertar, uma voz de uma mulher disse para mim, não faça isso. Eu escolhi você para pregar a palavra de Deus. Eu tirei a arma, quando eu olhei para o cano do 38, para o tambor do 38, o próximo ia ser a bala. Tentei várias vezes com pistola no ouvido, e a bala não saía. Já tentei me pendurar numa corda, a corda se quebrava, acontecia alguma coisa e nunca deu certo eu me matar das vezes que eu tentei. Hoje eu entendo por quê. O tempo foi passando, eu me destruindo cada vez mais. De repente, eu estava num certo lugar e chega a notícia que mataram meu cunhado com 2 tiros na cabeça, 2 tiros de .40. Entrou do tamanho disso aqui, mas aqui atrás a cabeça dele esfacelou. O cérebro dele foi arremessado, partes do cérebro dele na parede. O tiro foi 2 tiros na cabeça, entrou mais ou menos aqui e esbagaçou essa parte da cabeça dele. E a minha sobrinha, né, ela pequenininha, correu lá para fora quando viu os papocos dos tiros. Quando ela chegou lá, viu seu pai com a cabeça aberta no chão e um mar de sangue na calçada. Minha irmã, desesperada, chorava, gritava pelo nome dele. Ligaram para mim, disseram, Magão, compadre, mataram o teu cunhado aqui, meu irmão. Sai daí ligeiro, vamos ver aqui o que é que a gente tem que fazer. Nesse dia eu ia matar várias pessoas que eu suspeitava desse homicídio. Eu saí às pressas lá de onde eu estava, fui na minha família, eu disse, que história é essa? E aí, minha mãe olhou para mim chorando e disse, mataram o Melk, que era o meu cunhado. Eu disse, eu não acredito. Gente, o Melk não era envolvido no tráfico. Ele não era envolvido em bandidagem. Foi por causa de uma discussão de disputa de som, de carro. O cara se estressou com ele com o cara, aí a gente discutiu. Passou poucos dias depois, o cara que tinha discutido com ele, mataram o cara com 8 tiros. Aí a família do cara pensou que quem tinha feito isso tinha sido meu cunhado. Foi lá e mandou matar meu cunhado. Mas também, quem matou meu cunhado hoje está no caixão. E a família deles toda se destruiu, porque morreu tudo. Não ficou nenhum. Não foi nem eu que mandei matar. Foi os caras que verdadeiramente eram. Aí trocaram tiro por lá, me disseram que morreu um bocado. Eu sei que quando eu cheguei no IJF, um dos maiores hospitais de Fortaleza, lá de fora eu escutei minha irmã gritando o nome dele. Naquele momento eu pensei, meu Deus, quem era para estar morto era eu, porque o vaso ruim da história sou eu. O desgraçado da família sou eu. Por que morreu o cidadão?
Por que morreu uma pessoa tão boa? Gente, aquilo machucou meu coração, machucou minha alma tão forte, que eu cheguei ao ponto de chorar, olhar para o céu e dizer: como é que vai ser a partir de agora? Como é que vai ser a vida da minha irmã? Por causa disso, minha família pegou e se mudou para um bairro chamado Bairro de Fátima. Aqui foi o primeiro sinal de Deus. Bairro de Fátima, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Lá vai a família toda para lá. A gente ficou morando lá. A mesma pessoa de dentro da minha família que colocou cocaína para me cheirar, disse assim: Daniel, você está morando num bairro abençoado. Bairro de Fátima, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Cara, e a igreja aqui, aquela da Avenida 13 de Maio, é bem ali, meu irmão. Vai lá um dia rezar, e eu, pode crer, vai dar certo. Qualquer dia eu vou lá. Continuei usando droga. No dia 10 de agosto de 2010, eu estava fumando cigarro no quintal da minha casa. Gente, por eu ter usado muita droga, eu tinha muita alucinação. Mas desde 7 anos de idade, eu vejo coisas que ninguém vê. Às vezes eu vejo algumas coisas que eu não vou contar aqui, porque talvez nem todos acreditassem, então eu prefiro silenciar. Mas eu vejo coisas desde 7 anos de idade, eu tenho experiência sobrenatural com Deus. E aí, nesse dia 10 de agosto de 2010, eu tive uma visualização no céu. E aí eu via uma escada muito imensa, indo até lá em cima, uma luz muito forte, e uns anjos subindo e descendo nessa escada, voando. E eu, na época, por eu ser perdido, eu fiquei desse jeito. Vixe, meu irmão, que nóia louca, compadre. Que lombra massa. Meu irmão estava do meu lado fumando cigarro, meu irmão Tiago. Aí o Tiago olhou assim para mim: Daniel, mas tu tá pirando, tu tá delirando. E aí depois daquela visualização, que terminou toda a visualização, dia 10 de agosto de 2010, eu fiquei com uma vontade imensa de ir rezar. Me levantei, fui até o meu quarto, disse para o meu irmão da porta: ó, não deixe ninguém me perturbar, eu vou passar a noite aqui sozinho, não quero que ninguém me perturbe. Meu irmão olhou para mim e disse: beleza. Tranquei a porta do quarto, e lá tinha uma Bíblia, gente, que era desse meu irmão, Tiago. Uma Bíblia lá empoeirada, no canto. Muitas vezes eu passei na frente daquela Bíblia planejando assalto pelo telefone. A Bíblia estava lá. Quando eu chego no quarto, que eu olho para aquela Bíblia, eu disse assim: Deus, se tu existe, provavelmente tu me odeia, porque eu sou o demônio da terra. Mas nesse momento, Senhor, eu vou pegar essa Bíblia, e se tu me ama, fala comigo. Eu peguei a Bíblia Sagrada, fechei os olhos, e aí eu disse: eu vou abrir uma passagem que seja a passagem bíblica da minha vida. Quando eu peguei a Bíblia assim, eu abri aleatoriamente, caiu em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 7, onde diz que Miguel e seus anjos combateram o dragão, e o dragão perdeu a batalha e caiu por terra. Naquele momento eu comecei a escutar uns estrondos em cima do quarto que eu estava. A telha tremia porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar de tal forma que naquela noite foi a minha primeira vigília de oração. Eu não consegui parar de rezar e eu passei a noite inteira em oração. Aquela noite eu ia sair para roubar. Faltava poucos dias que os meus amigos estavam planejando um assalto em um carro forte. Naquela noite, o Senhor Jesus falou comigo e eu virei a noite em oração. Foi a minha primeira vigília. Deu de manhã e eu rezava e eu clamava o poder de Deus. Orei em língua sem nem saber o que era, não sabia nem o que foi que eu vivi. E aí passou aquela noite, no outro dia eu cheguei para minha mãe, todo arrumado, todo empacotado na tarde. Isso de tarde. Cheguei: mãe, vou para a igreja, ó. Pode crer mesmo, eu vou para a igreja, o sujeito vai mudar, que eu estou vida louca e tal, e eu preciso trocar os papos retos aí com Deus. Minha mãe olhou para mim e disse: para a igreja? Eu disse: só. Vou chegar lá na igreja lá que eu vou falar com Deus, tá ligado, coroa?
Depois o sujeito chega aqui, vamos ver qual é. Peguei e fui para a igreja. Ela disse até assim, o padre, uma hora dessa, deve estar dormindo. Eu disse, não, mas depois eu falo com o padre, eu vou falar primeiro com Deus. Aí cheguei lá na igreja, procurei o primeiro banco da igreja. A igreja sem ninguém, meu irmão. Uma igreja altamente frequentada, não tinha ninguém. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e disse assim, tá vacilando, né, Deus? Só veio eu para a igreja, meu irmão. Eu só falava com Deus na gíria. Meu irmão, o diabo é isso, tem ninguém aqui dentro. Aí eu fui andando, cheguei no primeiro banco, olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha um segurança rondando na igreja. Eu disse, eu vou já apanhar aqui. Não, mas tá massa, eu vou rezar. Olhei para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela lá quietinha, tão doce, tão meio, né, com as mãozinhas juntas. Aí mamãe, a parada é o seguinte, tem aí uns traficantes querendo meter bala no sujeito. Fala a parada assim, tu troca uns papos retos aí com Jesus, meu irmão, fala com ele, diz que eu tô aqui de joelho e tal, que eu tô querendo mudar, e aí eu vou acabar morrendo desse jeito aí, eu noiado direto, trocando tiro com bandido e tal, fala com Jesus aí, vê se dá certo aí, eu desse jeito com Nossa Senhora, né? Depois que eu rezei muito, falei muito Nossa Senhora das minhas tretas, né, dos assaltos, gente, é muita história, eu estou resumindo meu testemunho aqui, e já deu 50 minutos. E aí, eu trocando um mau papo com ela e tal, de repente veio a vontade de eu me confessar. Olha aí a arrumação. Mas eu fiz o catecismo na época, eu fui o primeiro dia e o último. No dia que eu cheguei lá, a professora de catecismo perguntou se eu era novato. Eu disse, não, coroa, o sujeito veio aí receber a bênção, tá ligado? Sabia nem quem era Jesus Eucarístico direito, eu sei que foi na tora. Aí, fui me confessar. Quando eu cheguei no confessionário, aí, coroa, o padre, posso entrar aí no chá? O padre disse, pode entrar. E o padre é o padre Castelo. Não tinha velhinho, rapaz, caindo nos pedaços, mas pensa num velho forte. Aquele ali é fogo. Na hora que eu entrei, eu disse, ei, padre, a parada é o seguinte, quem está aqui diante de você é um bandido, traficante, já fez criança de 1 ano de idade de refém, clono cartão, falsifico dinheiro, desmanche de carro, fiz vários assaltos, já comecei a contar minha história para o padre. O padre, quando ouvia a minha história, fazia assim, pelo amor de Deus, meu filho. O bicho todo se tremendo. Eu disse, calma aí, padre, eu vou me confessar, não te roubar não, meu irmão. E o padre, você tem que mudar de vida urgente, rapaz. Meu irmão, sei que depois que eu me confessei, meu irmão, saí do confessionário, ó. Na hora que eu botei o pé fora do confessionário, eu senti aquela paz, aquela leveza. Aí eu, meu irmão, tô leve, é porque eu nem fumei hoje, ó. Pode crer. Agora o sujeito nasceu de novo. Antigamente era assim, ó. Nego trama, entre sucesso e salama. Hoje eu sou ladrão, artigo 57. Cachorra minha, os playboys se derrete. Antigamente era assim, né? Aí quando eu saio do confessionário, né, velho? E ainda se vier noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo ele estará contigo. Aí eu saí de lá assim, mó leveza, ao fui andando na igreja. Ei, Nossa Senhora, foi massa. Pode crer. Não, fica esperto aí. Aí eu saí da igreja. Aí bem na frente da igreja tem uma praça, né? Aí eu fiquei lá na praça, marromeno desse jeito aqui, ó. Aí quando cansava as pernas, eu ficava assim. Aí a galera ia passando, aí eu estava querendo me informar aonde é que tinha uma comunidade católica, né? Para me engajar no grupo e tal, conhecer uma galera da igreja. Aí lá vinha a galera andando, aí eu falava assim, ei coroa, chega aqui, vai lá na limpeza, o cara me olhava, pensava que eu ia roubar. Meu irmão, ninguém vai falar comigo, mano. Passava outra pessoa, eu ei, chapéu, ficava lá, o cara corria.
Quando era as senhorinhas dava pena, a bicha segurava na bolsa. Eu sei que veio uma mulher com uma blusa com o nome Aleluia escrito na blusa, assim, bem grande. Aí na hora que eu vi aquele nome, Aleluia, disse, é essa aí mesmo, ó. Isso é aquela parada lá da igreja, que uma vez eu fui para ficar com as gatas, só levei fora. As meninas eram um negócio de oração, vacilei. Aí eu disse, ei, coroei, chega aqui, falar, dá uma informação aqui, onde é que tem uma comunidade aqui, com o sujeito rezar, acabei de me confessar, tô de boa. Aí ela olhou para mim, olhe meu filho, toda em paz. Olha, você dobre aqui, só olha para ela, chega, eu fiquei assim. A mulher estava tão em Deus, meu irmão. Aí ela me disse onde era, Comunidade Católica Shalom, lá no bairro de Fátima. Aí eu, pois tá massa. Aí eu fui para a comunidade. Cheguei lá, bati lá no balcão do irmão. Ei, parceiro, trocar umas ideias aqui contigo, ó, meu chapa. O cara olhou para mim, oi, meu irmão, tudo bom e tal? Eu, ei, macho, eu era bandido e tal. Sou mais não. Me confessei, tô a fim de entrar assim num grupo assim, ó. Dá certo não aqui? Cara, meu irmão, dá. Grupo aí aberto é sábado e tal hora. Eu, pois tá massa. Aí eu vou dar só um rolezinho aqui para me conhecer aqui a parada. Aí o cara, pois vai. Aí eu fui entrando na comunidade, aí chegou logo uma meninazinha lá, ó. Oi. Rapaz, tudo bem? Aí eu disse, oi. Meu irmão, era uma gata, velho. Aí eu, na igreja tem altas gatas, eu tava vacilando lá fora, meu irmão. E aí, gatinha, como é teu nome? É Luciana, me dá um abraço. Aí eu toda hora. Aí eu dei um abraço nela aqui, aí eu disse, prazer, meu nome é Magão. Daniel. Ela, ai, que bom lhe acolher, né? A irmã do maior caridade, né? Do maior carinho de irmã. E eu com os pensamentos naquelas coisas. Oxe, vai dar certo, eu vou dar um rolê com ela, fico com ela e tal. Que nada, velho. Aí a irmã, olha, seja bem-vinda. Aí eu fui dando a volta com ela, papo vai, papo vem, a mulher falando de reza e eu querendo dar a minha, né? Olha, gatinho. Não, mas assim, tu é solteira? Disse, eu tenho meu esposo eterno. Eu disse, e morreu? Não, é Jesus. Eu disse, bicho, essa gata aí é mãe básica. Aí eu fui entrando na comunidade, aí tinha uma mulher lá assim, sabe? Aí eu olhei e disse, não, essa aqui é mãe básica. Aí eu fui. Aí ela, olha, eu já vou, seja bem-vindo. Fiz amizade lá com ela. Aí ela foi-se embora. Aí eu peguei, fui entrando, aí tinha outra menina lá, né? E quando eu olhei, plim, bateu aquele brilho no olhar. Essa aí vai dar certo, eu vou chegar junto agora. Isso, eu passei lá em frente à capela, só que eu não sabia que era capela. E a galera passava em frente à capela e fazia assim, ó. Aí eu, meu irmão, diabo é isso aí. A galera se passa na frente dessa porta e se entorta. Aí eu perguntei a essa mulher, né? Foi o assunto. Eu disse, ei, gatinha, chega aí. Aí ela, oi, tudo bem? Me deu logo um abraço. Eu disse, vixe, essas comadres aqui parecem ser fácil, mas é muito difícil, mano. Começa com o negócio de abraço, eu crente que ela tá dando em cima do sujeito, que nada. Aí eu disse assim, ei, e aí vamos assim para um lugar mais reservado e tal. Eu vou ficar com ela. Aí ela disse, vamos, eu vou lhe levar para um lugar extremamente reservado. Vai só nós dois. Aí ela foi para onde? Lá para onde o povo passava e... Na hora que ela entrou comigo na capela, eu disse, está vacilando, gato, aqui, meu irmão. Aí ela olhou e disse, aqui é o lugar mais reservado que você tem que ter para você alimentar a sua alma. Está vendo aquele ali? Eu disse, estou. Ela ali é Jesus. Jesus? É. Aí eu me lembrei que quando eu fumava uns, que eu cheirava umas cocaína doida, dava um puxo lá nas paradas, eu passava em frente à igreja católica, eu via o povo tudo de joelho, de frente para o Santíssimo, só que eu não sabia que era o Santíssimo, eu chamava de bolinha branca. E o povo com as mãos para cima, e aí eu passava em frente à igreja, meu irmão, aí, mano, na igreja tem mais chapado que aqui fora. Essa galera aí, xiribe, cantaralá, quem é essa lá que eles estão puxando? Não sabia quem era. Quando eu descobri que a bolinha branca era Jesus, meu irmão, oh meu Deus, me perdoe. Eu tenho me chamado de bolinha branca, me perdoe.
Aí a irmã me esclareceu. Aí eu sei que eles disseram o dia do grupo aberto. Aí eu, beleza, né? Esperei ansiosamente indo para a missa. Não usei mais a Babilônia. Chamava a droga de Babilônia. Não usei mais a Babilônia. Aí chegou o dia do grupo. Eu nos panos, né? Meti logo aquelas roupas só o filé e tal. Isso eu já tinha ido na favela, deixei tudo lá. Ó, não quero mais essa vida para mim, não. Deixei tudo. Dinheiro que eu tinha, cordão de ouro, tudo. Eu saí lá com a roupa do corpo da favela. Chegou o dia do grupo de oração. Aí beleza, né? Foi pro grupo todo empolgado, todo feliz. Cheguei lá. Logo quando eu cheguei na frente da comunidade, estava cantando uma música lá. Incendeia a minha alma. Vai dar certo, já está incendiando agora, não é mais o bagulho não, é a alma. Aí eu fui entrando, quando eu cheguei na sala da oração, meu irmão, o cara lá ministrando aqui com violão, e a galera tudo de olho fechado, tomou pra cima, e ararabadara, chamando a lalá, né, que eu não sabia quem era. E ararabadara, e eu, meu irmão, tô chegando, aí fui chegando, ó. Fui entrando no meio da galera, aí o cara que estava ministrando, com um olho fechado e o outro aberto. Fecha os olhos. Aí disse, esse bicho está vacilando, manda eu fechar o olho e ele está com ele aberto, né? Tu é doido, eu vou fechar meu olho não, mano. Fiquei só assim, na limpeza. Aí o cara fecha os olhos. Aí eu, mas eu vou ver só qual é, vou fechar. Aí fechei o olho. E não sei que aquele mulher. E eu ficando tonto. Tô entrando no clima, ó. Eu sei que eu fui logo enfraquecendo as pernas. Isso o Espírito Santo querendo me repousar, né? E eu dando a resistência. Eu estava mais ou menos assim. Aí eu peguei, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou procurar a parede. Aí eu fui procurando a parede. Eu sei que quando eu cheguei na parede, a unção de Deus desceu e eu desci também. Eu sei que eu fiquei sentado no chão. E quando eu cheguei no chão, eu fiquei assim. Que é isso, meu Deus? Que noia é essa? Eu estou enoiado. E o fogo descendo. Aí o cara no violão, né? Tem um jovem aqui que rouba, que trafica droga. Eu, esse bicho aí já foi assaltado por mim. Aí o meu irmão, vou olhar para a cara desse camarada de direito. Eu acho que eu fui já roubar ele. Quero aí. Aí eu olhei. Quando eu olhei, ele disse, não se espante. Deus trouxe você. Você era usuário de droga, meu irmão. Quem está contando a minha vida para esse cara, meu irmão? Esse bicho está vacilando, ele me conhece. Aí foi na hora que ele disse, é o Espírito Santo que me diz. Na hora que ele disse isso, irmão, não aguentei não. Comecei a chorar. E eu chorava. E quanto mais eu chorava, mais ele dizia coisa da minha vida. Eu estava para dar um tabefe na cara dele. Tabefe lá no Ceará, um tapa assim. E eu chorando. Eu sei, meu irmão, que eu fiz amizades boas lá na comunidade. Pense. Galera mesmo do fogo. Viraram meu amigo, só que eu não estudava a doutrina da igreja. Eu vou entrar na segunda parte do meu testemunho, já é 1 hora e 2 minutos. Se não aguentar, problema é seu, meu filho. Só saio daqui quando eu terminar. Quando eu entrei, eu estou gravando, vai para a internet e vou fazer um CD para me vender em todo lugar aí, né? Dom Eliseu, no estado do Pará. Aleluia. PHN. E aí, velho, eu tive essa experiência, fiz amizades e tudo, só que eu não conhecia a doutrina da igreja. Aí minha mãe, pá, volta todo mundo a morar no Jardim América. Aí eu fiquei um pouco distante da comunidade. A minha mãe foi morar na casa vizinha, muro com um pastor de uma denominação protestante. Aí o pastor começou a fazer amizade comigo, sabia o passado que eu tinha, né? E aí, ainda estava rotando o negócio que o irmão me deu lá. Ó. Negócio lá de cenoura, viu? Obrigado pela garganta aqui. Tá bom, tá rotando é porque tá dando certo. Então, aí eu fui morar na casa vizinha, a casa do pastor. Aí o pastor começou com lero-lero pra cima de mim. Ah, você se entregou a Deus, irmão? A paz do Senhor. Eu disse, amém. Aí ele começou, você sabia que a Bíblia diz...
sei o quê. Eu sei que lá bastante eu estava indo para o culto e para a missa. De manhã eu ia para a missa, de noite eu ia para o culto. Missa, culto, missa, culto. Acabei deixando a igreja católica, virei protestante. Quando eu virei protestante, estudei lá no protestantismo teologia. Olha, se eu até hoje não tenho um ensino fundamental completo, só fiz até a 8ª série, ameaçando os professores de morte, como é que eu ia fazer teologia? Só no protestantismo mesmo, essas coisas, viu? Miséria queima. Aí, fui ordenado diácono. Comecei a pregar no protestantismo. Pregava em muitos cultos e tal. Aí, nessa estanda, conheci a Patrícia. Falando em Patrícia, o coração fica assim, ó. Aí, conheci a Patrícia. A Patrícia era mais perdida do que segue um tiroteio de noite debaixo d'água. A Patrícia, minha esposa, já foi estuprada quando era jovem, mais jovem, né? Porque ela só tem 23 anos. Na infância dela, ela foi estuprada. Minha esposa já foi bissexual, ficava com homens e com mulheres. Foi usuária de cocaína e de maconha. Foi uma menina muito perdida. Quando eu encontrei ela, ela estava destruída pelo mundo. E aí, ela começou um relacionamento comigo. Eu tirei ela do mundo. E na época que ela chegou na minha vida, eu já estava começando a estudar a igreja católica para me atacar mais ainda a igreja. No dia que eu fui me apresentar para a família da Patrícia, a primeira pessoa que me recebeu na casa que ela morava foi a avó dela. Católica não, olha. Católica daquelas no fogo. Assim que eu entrei na casa dela, a avó dela olhou para mim. Olhe, eu vou te dizer uma coisa. Quem odeia Nossa Senhora vai bater no quinto dos infernos. Eu disse. Aí eu, protestante, diácono, né, e tal. Aí eu falo, meu Deus, onde é que eu me meti, Senhor? Eu sei que aí a Patrícia chegou nessa época, que eu estava estudando a igreja para me atacar mais ainda a igreja. E aí, gente, eu estudando a igreja católica para me atacar mais ainda, foi retornando o meu amor pela igreja. Gente, eu já quebrei imagens de Nossa Senhora apauladas, já urinei em cima de uma imagem de Nossa Senhora. Uma vez, das vezes do culto lá da quebra de maldição, que a gente chamava assim, eu peguei uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Quebrei a imagem todinha. Quando chegou na parte do pé, que a Nossa Senhora estava pisando na cabeça da serpente, eu jogava na parede, eu dava paulada, fiz de tudo, mas essa parte não quebrou. Na hora que eu fechei o olho e disse, Deus, em nome de Jesus, me responde, por que eu não consigo quebrar essa parte? Aí o Senhor disse, ninguém consegue tirar os pés da Imaculada da cabeça da serpente. Eu sei, meu irmão, que aí eu peguei, estudei, conheci a verdade verdadeiramente. E aí, eu e a Patrícia dentro de um culto protestante, o pastor disse, vamos fechar os olhos e vamos orar. Aí eu fechei o olho. Quando eu comecei a orar, fala comigo, Senhor, de repente a voz de uma mulher, uma voz doce e santa. Filho, saia daí. Aí não é o seu lugar, porque não me querem aí. Eu abri o olho, quando eu olhei para o lado, a Patrícia estava escrevendo um poema para Maria Santíssima. Eu disse, amor, vamos embora agora. Ela pegou na minha mão e disse, amém, vamos. A gente foi. Saímos no meio do culto, fomos embora. No outro dia, eu desabei para a igreja de Fátima de novo. Cheguei lá no padre, vim me confessar. Eu era assim, me confessei, mudei, saí do mundo do crime na igreja católica. Mas depois, com a profunda ingratidão, eu virei protestante. Venho aqui confessar meus pecados e estou voltando para a casa do Pai como filho pródigo. O padre foi lá, me confessou, disse para mim, você merece uma pisa de chinela de pau. Como é que você é ingrato assim com Deus, meu filho? E com Nossa Senhora que intercedeu por você? Eu disse, pois é, padre, né? Fazer o quê? Se arrepender e mudar, né?
Voltei para a casa de Deus. Lá em frente à igreja tinha uma mulherzinha vendendo artigo religioso. Eu comprei uma cruz de mais ou menos 1 palmo de tamanho, irmão. Eu botei em mim, eu já sou magrinho, coxinha, quando eu botei a cruz eu fiquei assim, mas comprei. Aí pedi o padre abençoar, quando eu cheguei na rua da minha casa, quem foi o primeiro que eu vi? Aqui tem profeta. Assim que eu vi o pastor, ele fez assim com a mão dele. Está amarrado e está queimado. Eu disse, quem? Ele disse, está amarrado e está queimado. Está repreendido em nome de Jesus. Isso ele veio andando na minha frente. Agora você que tem caderno, mão, caneta, anota aí que eu vou dar passagem de 1 quilo em resposta ao protestantismo. Aí, ele veio andando. Na hora que ele veio andando, eu pode vir aqui que eu estou fervendo. Se vier fervendo, eu já estou evaporando, já está chovendo, pode vir do jeito que vier. Na hora que ele veio, ele olhou para o crucifixo, aí disse assim, tire isso de você. A Bíblia não ensina fazer imagem de Cristo crucificado. Quem foi que disse, pastor? Quem foi que disse isso? Aí começou o tal mesmo. Começou o debate. Isso a gente ia debatendo e ia andando em direção à casa dele. Ele estava me levando para a casa dele, né? A gente debatendo, conversando e indo em direção à casa dele. Eu sei que na hora que ele disse que a Bíblia não ensina a fazer imagem de Cristo crucificado, eu disse a ele, João capítulo 3, versículo 14, assim como Moisés fez com a serpente no deserto, terá que ser feito com o Filho do Homem. Como foi que Moisés fez com a serpente no deserto, pastor? Números capítulo 21, a partir do versículo de número 4, vai dizer que Deus mandou Moisés fazer a imagem de uma serpente e colocá-la numa haste. Ou seja, assim como Moisés fez com a serpente, tem que ser feito com o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem que a Bíblia diz? Jesus. Aí ele disse, mas a cruz é maldição. Eu disse, mentira, pastor, porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz que a linguagem da cruz é força para nós cristãos. Aí ele disse, mas vocês pregam Cristo crucificado. Eu disse, vá reclamar com São Paulo, foi ele que me ensinou. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 22 ao versículo de número 23. Chupa essa manga, Satanás. Aí ele veio com aquele legado que todo protestante tem. Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 4. Parece que enganchou o disco. Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20. Você está dando um treco assim no CD? Arranhou. O protestante só fala a mesma coisa. Misericórdia. Ou teologia podre, para não ter argumento, né? Nós católicos pode vir, meu irmão, que argumento não falta não. Aí na hora que ele diz, Êxodo 20, do 3 ao 4 diz, não farás para ti a imagem de outros deuses, não fará a imagem daquilo que está no céu, na terra e embaixo da terra. Nós estávamos já dentro da casa dele quando ele falou isso, bem na parede. Eu estou brincando não, isso não é piada não, é verdade. Tinha uma foto dele na praia de sunga, mais ou menos assim, ó. Na hora que eu vi aquela imagem foi quando ele disse isso. Eu disse, já que não pode fazer imagem daquilo que está no céu, na terra, embaixo da terra, então esse quadro aqui é coisa do diabo. Ele disse, por quê? Eu disse, porque está aqui, pastor, o céu, um ser não identificável pela NASA e as águas debaixo da terra. Então, querido, então, se não pode fazer imagem, não bata mais retrato. Câmera digital é coisa do Satanás, então, porque faz imagem. A identidade é para quê? Para o inferno, né? Aí eu disse, pastor, vamos fazer o seguinte, nós dois. É um trato. No dia da entrega do dízimo na igreja, eu vou levar 2 litros de gasolina e nós vamos tacar fogo no dinheiro. Que é isso? Você está doido? Eu disse, lógico, o dinheiro é cor do cão, tem a imagem do homem e de um animal nele. Então não pode. Aí ele pegou, para, me argumente. Eu disse, pastor, Deus ele tem uma característica que ninguém tem, que é a onisciência. Deus é onisciente. Por ele ser onisciente, ele não pode errar e nem ser contraditório. Ele estava em Êxodo 20. Eu disse, vamos para Êxodo 25, versículo 18. Em Êxodo 25, versículo 18, Deus manda fazer 2 imagens de escultura de 2 anjos. Eu disse, e agora, pastor?
já que toda imagem do que está no céu é proibido, então Deus pecou contra algo que ele mesmo disse. Ele ficou meio assim. Eu disse, pastor, existe uma diferença entre imagem de ídolo e imagem de santo. A imagem que em Êxodo 20 proíbe são as imagens que começam no versículo 3. Não terás outros deuses. Nós não acreditamos que Maria é um Deus, que São Francisco é um Deus, não. Nós acreditamos que são santos. Gente, eu já li a Bíblia 5 vezes, de Gênesis ao Apocalipse. Estou na 6ª vez, já estou em Êxodo de novo. E até hoje eu nunca li na Sagrada Escritura um único texto que diga: é proibido fazer imagens de santos. Todas as proibições da Bíblia Sagrada referente a imagens são imagens de falsos deuses. Aí ele pegou, ficou meio irritado, aí mostrou aquela de Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. Ah, já estou de saco cheio disso. A mesma coisa. Aí eu peguei e disse, pastor, vamos olhar aqui de novo a foto. Aí ele, eu disse, ali tem uma boca, não tem? Tem. Está falando? Não. Tem um olho, não tem? Tem. Está enxergando? Não. Tem uma mão? Tem. Está apalpando? Não. Então aqui é o diabo. Aí eu vou lhe dizer mais, pastor. Lá em Ezequiel, capítulo 41, do versículo 17 ao 19, vai dizer que o templo de Salomão é coberto de imagens, tanto por dentro como por fora. Falando em templo de Salomão, o bonitão das tapiocas do tio Patinhas, como diz o Eudes Duarte, ele fez o templo de Salomão, Edir Macedo. Aí, o que me chama a atenção, sabe o que é? É que os protestantes dizem que os católicos é idólatra para fazer templo para Nossa Senhora, para São Francisco, e não reclamaram porque Edir Macedo fez um para Salomão. Engraçado isso, né? Preste só atenção numa coisa. Ezequiel 41, do 17 ao 19, diz que o templo de Salomão era coberto de imagens tanto dentro como por fora. Então o templo de Salomão era o quê? Um centro de macumba? Lógico que não. Então as imagens que são proibidas na Bíblia são imagens de ídolos e não de santos. Você quer mais uma? Ele disse assim, me mostre um texto no Novo Testamento que dê a vocês combustível para fazer imagens. Eu disse, é muito fácil. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Lembrai-vos de vossos guias na fé. O que é que nós nos utilizamos para lembrar de alguém? Uma das coisas é a imagem. Então ali, onde diz para a gente lembrar, é um dos textos bíblicos que pode nos dar força para argumentar o porquê que temos as imagens. Aí ele diz, mas o católico se prostra diante da imagem, se ajoelha, e isso não pode. Eu disse, não pode se ajoelhar para adorar, mas para você venerar pode. Você quer um exemplo? Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 2, e Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao 2, vai dizer que Ló e Abraão se ajoelharam diante dos anjos e ainda chamaram os anjos de meus senhores. Então, quando você se ajoelha diante de uma imagem, não quer dizer que você esteja adorando ela. Aí ele pegou e foi falar de quem? Olha, de mamãe. Diga para a pessoa que está do seu lado, o caldo engrossou. Ele foi falar de Nossa Senhora. Me prove na Bíblia que Maria é santa. Eu disse, Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Quem é o fruto de Maria? Lucas capítulo 1, versículo 42. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Se é pelo fruto que se conhece a árvore, quando eu enxergo o fruto de Maria, eu reconheço que a árvore que esse fruto veio é uma árvore santa. Eu disse, pastor, Nossa Senhora deu a Deus algo que Deus nunca teve, um corpo. Pois lá na Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne aonde? No ventre de Nossa Senhora. Então,
Nossa Senhora, ela é santa. Aí eu disse mais, Jó capítulo 14, versículo 4. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Não, mas Maria reconheceu que Deus é seu salvador. Eu disse, existe duas formas de você salvar alguém. Depois que a pessoa cair no buraco ou antes da pessoa cair no buraco. Deus salvou Maria antes dela cair no pecado. Aí ele disse, mas isso não é bíblico. Eu disse, está lá em Judas capítulo 1. Versículo 24, que Deus é poderoso para nos preservar antes de toda queda. Ele diz, mas vocês acreditam que Maria é mãe de Deus? Eu disse, porque Deus escolheu ela para ser a mãe dele. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. De ti nascerá, ou seja, ela é a mãe dele. Coisa que também está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. O próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberás, e darás à luz um filho, e porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que só existe um único Senhor, que é o Deus de Israel. Aí você vai lá para Lucas 1, 43, e Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, diz, de onde me vem esta honra de vir a minha mãe, do meu Senhor. Quando a pessoa está achando o Espírito Santo, quem é que fala por ela? O próprio Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo reconheceu que Maria é mãe do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Aquele que lá em João 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Maria é mãe de Deus. Ele pulou para a parte da intercessão dos santos. Vocês pedem intercessão dos santos. Isso não é bíblico. Eu disse, pastor. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8, onde diz que os anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam ao Cordeiro. Aí ele disse, mas os santos estão mortos. Eu disse, mentira sua, pois aquele que crê em Cristo jamais morrerá, diz o Evangelho de São João, capítulo de número 11, do versículo 25 ao 26. Ele disse, mas os santos estão inconscientes. Eu disse, mentira, pastor. Gênesis capítulo 4, versículo de número 10. Se lembra de Abel, que foi morto por Caim? Deus procurou o assassino e disse, a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Vou pular de Gênesis para Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10, onde diz que os mártires estavam rezando, pedindo justiça a Deus sobre os habitantes da terra. Aí ele olhou para mim e disse, querido, os santos não podem ouvir todo mundo ao mesmo tempo, porque não são onipresentes. Aí eu disse, mas é por permissão de Deus, pois Cristo é o cabeça da igreja, que é corpo místico dele. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo de número 5, Colossenses capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo místico. Por isso que os santos sabem daquilo que passa na terra. Sabe por quê, pastor? Porque em Efésios capítulo de número 1, do versículo 9 ao 10, vai dizer que em Cristo, tudo que está no céu está unido com tudo que está na terra. Vou te falar mais, pastor. Lá em Daniel capítulo 10, no último versículo, Daniel diz assim, não há quem me defenda a não ser Miguel. Ele falando de São Miguel Arcanjo. E lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, vai dizer que São Miguel Arcanjo é o protetor do povo de Deus. Como é que ele protege se ele não é onipresente? Por permissão divina. Então, quando Deus permite, aí é possível. Sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 8, versículo de número 3, vai dizer que um único anjo tem acesso à oração de todos os santos. Quer mais, pastor? Nessa época que eu voltei para a igreja católica, o que é que aconteceu? Ainda teve uma. Disse, Maria não é virgem. Ela teve outros filhos. Eu disse, você é meu irmão? Ele disse, sou. Eu disse, nem por isso tu é filho da minha mãe. Quando eu voltei para a igreja católica, eu estava morando junto com a Patrícia, no pecado. Eu disse, amor, vamos se separar, porque morar junto é pecado. Então vamos se separar e vamos rezar para Deus providenciar nosso casamento. Nessa época as coisas lá em casa estavam tão difíceis que as formigas estavam comendo sal, meu amigo.
O negócio lá estava difícil. A gente estava vendendo, sabe o que na rua? Água. Essas águazinhas aqui. Eu e ela vendendo. A gente ia para os estádios. Quando existe amor, existe permanência. Eu e minha esposa nos amamos, com dinheiro ou sem dinheiro. Sabe por quê? Eu posso até estar sem dinheiro, mas nunca estarei sem o coração dela dentro do meu. Então, a gente começou a vender água. Vocês gostam, né? Quando eu falo dela. A gente começou a vender água na rua. Era eu de um lado gritando, olha a água real! E ela do outro lado gritando, olha a água real! Tinha hora que o povo perguntava. Tinha hora que eu dizia, tá acabando? Tá acabando, tá acabando. Aí o povo perguntava, o que? A água? Eu não, as canelas, de tanto andar e não vender. Negócio, ó, a moedinha e tudo. Aí ela disse, amor, eu quero casar. Aí disse, ô amor, eu também quero, amor. Mas do jeito que você quer tá difícil, porque ela queria aquele vestidão de noiva. Aí eu peguei e disse, pois vamos olhar os preços desses vestidos. Ela, bora. A gente chegou lá, era 800, era 1.000, era 1.500. Eu disse, pelo amor de Deus. Na medida que ela ia lendo, eu ia fazendo assim, ó. Negócio difícil, para me alugar um vestido desse preço. Aí eu olhava meus paletó, um negócio assim muito chique, né? Eu não tá não. Amor, vamos rezar primeiro para o povo sentir sede, depois a gente reza pelo vestido. Aí ela pega, minha esposa é muito positiva, ela tem a fé de Deus. Aí a gente começou a rezar. E de repente, uma das noites, a gente tinha voltado do trabalho pesado, vendendo água, chegamos cansados. O telefone lá de casa tocou. Atendi. Na hora que eu atendi, aí a mulher, alô, boa noite, aqui quem fala é a Ana Clara, do programa Ceará Católico, e nós queríamos o seu testemunho na televisão. Televisão! A irmã disse, eu padeço. Televisão. Eu vou. Televisão. Aí ela aceita. Vai. Eu disse, eu vou. Aonde é? Eu vou. Marcaram o dia do testemunho, eu fui. Cheguei lá, pagaram o almoçozão, fiquei com o bucho daquele jeito que eu gosto. Fui lá gravar. Chegou na hora antes de começar, a mulher disse, irmão, eu senti aqui no meu coração a vontade de perguntar uma coisa. Você tem algum sonho que você deseja realizar na sua vida? Eu disse, casar. Ela disse, casar, irmão? Eu disse, Porque eu e minha esposa, a gente mora separado, já casado no civil, mora separado para não pecar contra a castidade. Aí ela disse, pois eu vou falar aqui no programa. Eu dei o meu testemunho a primeira vez na televisão. No final, ela disse, olha gente, esse irmão tem muita vontade de casar na igreja. Quem puder ajudar, ligue para a produção. Com poucas horas depois, Jesus começou a pagar a conta. Foi vestido dela, foi roupa minha, da daminha, daminho não, né, pajem, do pajem, da minha mãe, do meu pai, da mãe dela e do irmão dela. Disse, Labassuri Becandaralai. É Deus agindo. Providenciaram o padre, a capela, tudo. Para não dizer que eu não gastei, eu comprei um centro de salgado que foi R$ 28,60. Pelo menos para não ficar feio, né? Eu disse, minha contribuição aí. E aí, gente, no dia do nosso casamento, a coisa mais linda do mundo, quando abriu as portas, lá vem e eu desse jeito lá perto do altar. Na hora do altar, o padre fez assim um padre para mim, o padre. Quem chora é a mulher, rapaz. Aí eu fiz. A boca, padre. Eu emocionado demais. Casamos na igreja. Arrumei um emprego numa casa de recuperação. Arrumei esse emprego na casa de recuperação, comecei a trabalhar lá, ganhava bem, dava 10 plantão por mês. Quando eu me ajoelho, em um dia normal, me ajoelhei para apresentar o meu trabalho ao Senhor. De repente, uma voz na minha alma: peço as contas. É o diabo. Pode ter certeza que é o cão. Quer ver?
Me ajoelhei de novo. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, traz uma mensagem do meu coração. Peço as contas. Manda reto o Satanás. Vou tentar de novo. Terceira vez Deus faz um chamado. Peça as contas e vai embora para o interior do estado. Eu liguei para minha esposa, amor, vou pedir as contas, Deus está mandando eu ir para uma terra que eu não conheço ninguém. Ela disse, amém, minha esposa está comigo em qualquer lugar, irmão. Ela topa tudo, se for comigo ela vai até para a guerra contra os muçulmanos. Aí ela pegou... Ela enfrenta o Estado Islâmico sozinha, se preciso for, para provar o amor por mim. E aí, querido, a gente foi embora para o interior, eu sem conhecer ninguém nesse interior. Só tinha que pregar lá uma vez, não conheci ninguém lá. Fiquei morando na casa de favor do homem. Depois a gente alugou uma casa, comecei a evangelizar e não dava certo naquele dito interior. Não era para lá que Deus queria, era para um vizinho aquele. E aí eu entrei em oração, Deus me revelou e eu fui morar em Marco. Quando eu cheguei em Marco, não conhecia ninguém. Aluguei uma casa na Boca. Bora, aluga aí, tanto. Beleza. Comecei a morar nessa casa. Comecei a evangelizar. Eu e ela, só nós dois. Começamos a visitar as casas. Começou a acontecer milagre. Começou o povo a ter experiência com Deus. No dia 7 de janeiro de 2015. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós fundamos o grupo de oração Santa Faustina e a obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia. E hoje, juntamente com minha esposa, somos fundadores dessa obra missionária, que já resgatou vários jovens do mundo da criminalidade, da pornografia. E hoje eu vivo inteiramente de doações. Não cobro para pregar, porque eu não tenho coragem de cobrar por aquilo que ganhei de graça. Teve uma vez que uma pessoa ligou para mim, irmão, quanto é a pregação? Eu disse, já começou a conversa errada. Como é que eu vou te vender o que não é meu? Eu não cobro nada para me pregar. E se um dia eu cobrar R$1 para me pregar em algum canto, não me traga para cá. É sinal que eu perdi a graça de Deus. Não me traga. Não cobro nada. Vivo hoje de doação junto com minha esposa. Nós evangelizamos esse Brasil. E aquele que era drogado, perdido, que não tinha jeito, hoje é pregador da palavra de Deus. Esse foi o meu testemunho resumido. Eu ainda tinha muita experiência para contar. Mas reze, porque eu estou nos planejamentos de escrever um livro e nesse livro eu vou relatar muita coisa. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Me procura no Face, Daniel Silveira Fonteles, lá tem as fotos do meu antes e do depois. Tem o meu testemunho no YouTube. Se você quiser ver as fotos, eu lhe mostro aqui no meu celular, quem ainda não viu. E para a honra e glória de Deus, hoje eu sou missionário. O meu carisma é viver e propagar a misericórdia. Eu queria que você agora desse uma salva de palmas para Jesus Cristo.